Bom dia, boa tarde, boa noite. Márcio Baccarini, Criatório Baccarini, mais um vídeo dando continuidade, ao nosso projeto de melhoramento genético, a uma revisão desse projeto. Agora estamos na fase 3, a fase dos acasalamentos. É o termo usado, vamos dizer assim, tecnicamente correto para falar sobre o acasalamento entre um galo e uma galinha, tá? Bom, talvez seja a fase mais importante do projeto, escolher as aves que vão ser a base da criação, tá ok? Escolher as aves. Então, nós temos vários questionamentos a serem levantados e várias coisas a serem discutidas antes de falar do acasalamento em si. E eu vou pontuar algumas e a gente vai discorrer alguma coisa a respeito. Então vamos lá. A primeira questão que vale a pena a gente discutir é uma questão levantada várias vezes aqui no canal. Se eu quero uma determinada qualidade, ou seja, se no projeto, na fase anterior, eu determinei algumas qualidades que eu quero nas minhas aves combatentes, se eu tenho que, então, já partir de aves que tenham essas qualidades. Obviamente, isso é o ideal, nós já falamos que uma das máximas que existe na genética é que ninguém transmite aquilo que não tem. Então, se nós pudermos já começar com aves previamente escolhidas, previamente escolhidas, que já detêm algumas, ou a maioria, ou quem sabe todas as qualidades que a gente quer nas nossas aves combatentes, é claro que essa é a melhor opção. Mesmo assim, é preciso entender que nós estamos num projeto de melhoramento genético. Então, a gente tem que colocar na cabeça o seguinte: mesmo que eu escolha o melhor que eu puder, eu não vou estacionar nesse melhor, eu vou melhorar o que já está bom, tá? O objetivo é melhorar o que já está bom. Então, essa é a primeira questão. Porque algumas pessoas perguntaram assim: mas se eu quero um galo barrigueiro, eu tenho que partir de aves de linhagem barrigueira? É o ideal, é o ideal. Você não fizer isso, você vai ter que contar um bom tempo e até com a sorte para aparecer uma ave barrigueira no meio dos que você está criando e você começar então a selecionar essa qualidade. Então, se você já tiver, eu quero uma ave barrigueira, então tudo bem, então já procura aves que tenham essa característica. Eu quero uma ave frenteira, então já procura uma linhagem de aves que tenham essa característica. E aí vem uma outra questão, Você deve procurar não uma ave que tenha essa qualidade, mas uma ave cuja família tenha essa qualidade. Ou seja, a linhagem dela já deve ter essa qualidade. Obviamente, se você colocar tudo aquilo que você quer no seu projeto numa ave só, é meio difícil. Então, daí vem a necessidade de você melhorar a genética. E você escolhe o galo que tenha essa característica e a galinha que venha de famílias que tenham essa característica. Obviamente, isso é, vamos dizer assim, um dos melhores passos que você vai dar na escolha das aves que vão fazer parte do seu criatório, tá? Então, isso é uma coisa prévia, Isso é uma coisa que antecede todos os seus projetos. Algumas pessoas falam assim: olha, eu tenho uma linhagem que é muito antiga, que está comigo, que são aves de confiança, aves, vamos dizer assim, que a gente
deposita confiança nelas, etc. Mas elas não têm essa característica. E aí? Bom, aí você vai ter que optar. Ou você fica nessa linhagem antiga, sem as características que você está prevendo, ou você vai ficar, né, na dificuldade muito grande de introduzir nessa linhagem algumas características que não fazem parte dela. Uma outra questão que é levantada, e todos os santos dias eu ouço isso, né? Que quem manda na criação é a galinha. Né? A galinha. Ela é que manda na criação. E algumas pessoas falam assim, ó, mas é porque tanto é assim que uma galinha boa, cruzada com vários galos, né? Vários galos diferentes, dão sempre aves boas. Portanto, a galinha é que é, né, vamos dizer, é o coringa da situação. Isso é uma verdade? Então vamos pôr, eu não quero desacreditar ninguém. Eu não quero desacreditar ninguém. Então você pode ter uma ave assim? Pode, pode. Essa ave seria uma ave de extremo valor. Mas a gente tem que pensar muito bem, porque quando você tem uma ave tão boa, você cruza ela com aves boas, né? Então, geralmente, esses machos aqui também são bons, né? Você não vai criar uma ave tão excepcional e cruzar ela com qualquer galo, né? Então, geralmente, a gente cruza com galos bons. Então, o fato das aves nascerem aqui, serem aves boas, né? Muitas vezes a gente está esquecendo disso aqui, né? Agora, colocar todo o peso da criação numa galinha é meio complicado, tá? Eu não acredito em assombração, não acredito. Esse é um lado. E ainda existem argumentos, né? Argumentos que colocam aqui nessa história, que é o famoso DNA mitocondrial, né? Onde que eu pus meu apagador aqui? O famoso DNA mitocondrial. Então, o que quer dizer isso? Então, o que está se dizendo é o seguinte: essa galinha transmite um tal Gen W, né, que só é transmitido pela mãe, né, que é o tal DNA mitocondrial, e que, portanto, se ela transmite isso, se ela é uma transmissora desse gene, então ela é que manda na maior parte das qualidades do galo. Então vamos fazer só uma ideia. Esse DNA mitocondrial, ele só é transmitido pela mãe. Fato verídico. Fato verídico. Por quê? Porque esse DNA está dentro da mitocôndria. E o óvulo produzido pela fêmea tem a mitocôndria. O espermatozoide do macho também tem mitocôndria, porque ele precisa para a produção de energia para o espermatozoide se locomover. Só que no ato do cruzamento, ou seja, no ato em que o espermatozoide entra para dentro do óvulo, ele larga para trás todas as suas mitocôndrias. Então, o DNA mitocondrial, ele é uma exclusividade da fêmea. Então, alguém diz assim: se é uma galinha que transmite, né, esse diabo dessa mitocôndria, então ela é a galinha, vamos dizer assim, top, ela que manda. Então vamos lá. Se o DNA mitocondrial vai passando de ave para ave e sempre é a galinha que passa, então nós vamos pensar o seguinte: desde a primeira galinha que apareceu no mundo, esse diabo desse DNA mitocondrial vem sendo transmitido para todas as outras galinhas.
Sempre é a mãe que passa para a filha, depois quem recebe é a neta, depois a bisneta. Então todas as galinhas recebem o diabo do gene mitocondrial, do DNA mitocondrial, e sempre passando de mãe para filha, para neta, etc e tal. Então não haveria galinha com um DNA diferente, tá? Sei que alguém vai dizer assim, mas sofreu mutação. Então você tem galinhas que têm esse DNA e galinhas que não têm esse DNA. Meu amigo, mutação é um processo que pode ocorrer sim, mas leva milhares de anos para acontecer. Ela não acontece de um dia para o outro no galinheiro, tá? Não acontece. Então vocês podem rever, a mutação geralmente é um processo de modificação, né, do DNA que adapta o animal a melhores condições no meio ambiente, de tal forma que ele consiga sobreviver e melhorar, né, se desenvolver. Quando a mutação é negativa, ou seja, quando ela produz animais deficientes ou a mutação é desvantajosa, essa ave ou esse animal tende a se extinguir, tá? E só fica, então, a ave cuja mutação foi positiva, ou seja, que melhorou com a mutação, tá? Então, é muito difícil a gente acreditar que existe várias linhagens em que o DNA mitocondrial é diferente. É muito difícil acreditar nisso, tá? Porque se ele fosse tão diferente, haveria linhagens sendo, de certa forma, né, entrando em decadência e desaparecendo. Na verdade, o DNA mitocondrial é transferido de mãe para filha, para neta, etc e tal, isso ao longo de milhares de anos, de tal forma que as variações no DNA mitocondrial são mínimas e a maioria das vezes essas variações não produzem nenhum resultado positivo ou negativo a curto tempo, tá? Então, acreditar que uma ave transmite esse fator, né, e outra não transmite, né, é acreditar que nós temos várias linhagens de aves com mutações genéticas importantes, gerando aves de alta performance e aves de baixa performance, que mesmo tendo baixa performance, se mantiveram, né, em desenvolvimento praticamente igual, ou seja, sem nenhuma desvantagem, né, sem nenhuma desvantagem, apesar de que geneticamente ela estaria em desvantagem em relação àquela que tem o diabo do fator H. Olha, contradiz toda a biologia, porque na realidade, se houvesse algo nesse sentido, estas aves que não têm esse tipo de transmissão estariam fadadas a desaparecer por desvantagem biológica. E permaneceriam só aquelas que, com essa mutação, agora têm mais vantagens do que as outras. Agora, seria muito, né? Isso aí seria um absurdo acreditar que essas mutações acontecem todos os dias em todos os galinheiros. Isso não é verdade. Isso aí a ciência diz que não. Espera aí, isso não existe, tá? Então, é questionável essa história do DNA mitocondrial ser um fator de diferenciação tão importante a ponto de produzir aves de melhor qualidade e, na sua ausência, aves de pior qualidade. É muito pouco provável que isso possa vir a acontecer. Na biologia, isso aí não tem muito fundamento, tá? Então, eu já vi muita gente falar sobre isso. Eu não quero contrapor ninguém. Então, tem gente que acredita nisso, que pensa assim,
e que fica procurando, né, aves que transmitam o fator W, sem que, outra coisa, sem que nunca essa pessoa possa comprovar, nunca vai ser possível comprovar, né, cientificamente, que essa ave produz aves boas porque ela tem esse diabo desse fator W. Não tem como, você imagina que sim, né? Passa a pensar que sim. Mas se eu chegar para uma pessoa e falar, me prova isso, não vai haver esse comprovamento, essa comprovação. Ela não vai acontecer. Tá? Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com essas colocações. Tá? Sem desmerecer ninguém e sem querer contrapor experiência ou vivência de ninguém. Mas já que nós estamos fazendo uma coisa mais científica, né, é bom a gente pensar muito com cuidado sobre essas informações, sabe? É muito bom a gente ter cuidado com essas informações, cuidado com esses tipos de colocações, né, para que a gente não se veja depois ou posteriormente prejudicados com informações que a princípio não tem fundamento científico, tá? Não tem fundamento científico. Quero muito, mas muito respeitar e quero respeitar muitas pessoas que pensam dessa forma, tá? Quero respeitar, eu acho que nós estamos num mundo, né, onde ninguém é dono da verdade, nem mesmo a ciência é, né, dona da verdade, mas é bom a gente pensar um pouquinho, sabe? Sentar e ver como falta um pouco de lógica nessas histórias. Né? Falta um pouco lógica nessas histórias. Se uma galinha é tão preponderante assim, que sozinha ela só gera filhos bons, oh caramba, então pega essa galinha, cruza ela com um galo muito ruim, e ela vai dar filho muito bom, né? A gente fica pensando assim, pô, então o galo tanto faz, para que eu quero comprar galo bom? Eu preciso comprar só essa galinha, porque o galo tanto faz, pode ser até um legórnia, né? Porque se ela só dá filho bom, pode ser qualquer tipo de galo, né? Ou pelo menos, né, eu falei legórnia assim, no tipo, né, tipo assim, não quero parecer assim, né, um crítico tão acirrado da história, mas você não precisa de galo. Para que você vai comprar galo bom? Para que você vai cruzar o galo bom? Né? Porque se você não tiver a galinha boa, o galo bom não vale nada. Né? Você vai pegar um galo muito bom para cruza, como eu vejo muita gente falar, eu estou comprando um galo muito bom para cruzar. Para quê? Se o galo não vale nada, quem vale é a galinha. Você tem que correr atrás da galinha. Né? Parar de comprar galo bom para cruzar e só cruzar a galinha. Nós sabemos que não é bem assim, né? Essa história da galinha ser ela só quem comanda, né? A gente sabe que não é desse jeito, tá? Não é assim, cientificamente não é. Mas tem gente que acredita, eu respeito, tá? Eu só não acho que se você vai entrar num programa de melhoramento genético, que você entre com essa ideia, tá? Não acho que seria uma boa ideia entrar por aí. Bom, então nós já vimos que o problema é a escolha, né, das aves, que vão ser a base da sua criação. Então nós já vimos que elas precisam ter as qualidades, o máximo das qualidades que você quer. A linhagem deve ser uma linhagem conhecida, né? Ou seja, você procurar aves que têm um histórico familiar, né, dentro daquilo que você quer. Tá? Você não deve procurar aves que sejam, vamos dizer assim, portadoras de qualquer tipo de doença. Né? Por exemplo, eu tenho uma ave que é espetacular, mas essa ave aqui, ela já teve tais e tais e tais doenças. Não é uma boa,
não é uma boa usar esse tipo de ave para criação, né? Não é uma boa você procurar aves de famílias que você relata problemas. Por exemplo, asas de pato, né? Aquelas galinhas ou famílias que falta uma pena na asa, de tal forma que quando ela está com a asa na posição normal, parece para todo mundo que tem uma pena quebrada ou claramente que falta pena na asa, né? Porque esse é um defeito genético e vai ser transmitido para a prole, né? Vai ser transmitido para outras pessoas. Aves que nasceram com problemas, né? Mesmo que não sejam problemas genéticos, mas que sejam problemas ocasionados por algum fator externo, por exemplo, ter nascido com o pé torto, né? Ter nascido com o bico torto, ter nascido com um defeito qualquer no peito, osso do peito torto, essas aves não servem para serem reprodutores, não devem ser usados, né? Então nós temos que ter o quê? Uma ave com qualidades que a gente quer e com fenótipo o mais próximo do que a gente quer. Tá? Isso é o ideal. É um problema conseguir aves assim. É um problema. São aves que geralmente, né, se a gente for procurar aí no mercado, geralmente são aves caras. Caso quem tenha se disponha a vender, vai pedir caro, né? Então a gente já sabe que essas aves, elas tendo essas qualidades e tendo um fenótipo muito bom, essas aves vão custar caro. Tá? Muita gente, baseado justamente nesse preço, procuram caminhos alternativos, como, por exemplo, comprar ovos. Eu já falei, já tem até um vídeo aí a respeito de ovos, né? Existem pessoas de extrema confiança no mercado, existem, que vão lhe fornecer ovos do galho e das galinhas que ele diz que realmente são. E existe muita gente de pouca confiança que tem lá galos e galinhas, bota aquilo tudo para cruzar e o negócio é vender ovo aos turbilhões, né? Então você vê o sujeito que vende, tem lá 40, 50 galinhas, 5 galos e vende, né, dúzias e dúzias de ovo toda semana, e você fica pensando assim, poxa, mas como? Né? Eu já vi, inclusive, eu tenho notícia e, inclusive, infelizmente, né, eu caí numa dessa, de um cara que comprava ovo de todo mundo, todos os galistas da cidade, ele andava procurando, tem ovo, juntava aquela porção de ovo e vendia caro para as pessoas, né? Claro que são ovos de galo índio, mas nem sabia do que estava vendendo. E ovo é ovo, né? É um negocinho redondo, branco, com clara e gema dentro, que se eu falar que esse ovo é do galo A, quem vê não tem como comprovar. Se eu falar que é do galo B, quem vê não tem como comprovar. Então, se o sujeito junta uma porção de ovo e sai vendendo por aí, né? É questionável, né? É perigoso. Embora tenha pessoas no mercado, eu não vou dar nomes, tá? Porque senão eu acabo, como infelizmente aconteceu uma vez, assumindo a responsabilidade, né, por informar que determinada pessoa é séria e depois ficar sabendo que não era, né? Então já aconteceu isso comigo, então eu não vou dar nomes. Mas quem quiser comprar ovos, procura bem saber de quem está comprando, saber se essa pessoa realmente tem criação e se essa criação realmente é de confiança e se os ovos que ele vende realmente são ovos da criação, né? Que ainda é um outro problema. Então é um outro caminho, porque aí o cara compra ovo, tira uma porção de frangos e frangas, aí ele vai escolher, né, acreditando se tratar de aquela linhagem X, ele vai escolher, né, ali o seu padreador, né, e a galinha que vai fazer parte do seu plantel. Ou então comprar galinhas e galos ainda franguinhos, né? No criatório, compra galinha e galo franguinho, né? Porque tem um preço mais barato. Você está comprando sem saber o que vai ser, porque um franguinho é de 6, 7 meses, ele não vai,
né, não vai pegar na briga para você ver quais qualidades ele tem, quais defeitos ele tem. Não vai, então é uma compra, né, uma aposta. Talvez seja melhor do que o uvo, mas é uma aposta. A terceira opção é você comprar aves, né, após uma apresentação. Você viu a apresentação. Mas nesse caso, nós temos um outro problema. Muitos galos são filhos de galos ou pertencem a famílias que não deram nada, deram aquele. Né? Então, o sujeito tirou 50 galos e deu um bom. E você então passa a achar que aquele galo é um galo excepcional. E nem, muitas vezes não é. Ele é um no meio de 100. Tá? E os irmãos não serviram para nada. Eu, há pouco tempo atrás, tive uma apresentação, né? Apresentou um frango, eu recebi, ganhou uma briga rápida, eu recebi uma proposta até muito boa para uma pessoa que queria, né, que chegou perto de mim e falou assim, você não quer vender esse frango? Eu estou procurando um galo para criar, eu te pago tanto. Eu falei assim, eu não vou te vender, não é porque eu não quero que você tenha dessa criação, até o contrário, eu não quero mesmo não, porque esse galo foi um presente, né, de uma pessoa que me deu, mas esse galo não tem família. Seria muito bom da minha parte, né, aceitar os 8 mil que ele me ofereceu no frango. Eu saía morrendo de rir, porque é um frango, né, realmente bom, mas era um entre outros. Mas olha bem o que ele queria um frango para construir uma linhagem, uma família. E seria, né, bem desonesto da minha parte vender o galo para esse objetivo. Se ele fala assim, eu quero um galo, só quero para me apostar, eu pago porque eu vou apostar mais caro, tudo bem. Eu até ia falar com ele, tudo bem, o galo é bom, você viu, né? Agora, quando ele falou para mim que ele queria o frango para construir família, construir para cruzar, eu falei, não serve, não serve. Você está comprando, né, uma coisa que não vai funcionar, né? Perdi meus 8 mil, mas passei a dormir, né, bem, né, com consciência limpa, né? E não, se eu vendesse esse frango para esse sujeito cruzar, né, eu ia pensar, poxa, o cara vai cruzar, vai levar para casa, vai tirar filho, vai esperar 1 ano e tanto, para depois ver que esse galo não vai dar nada, né? Então, assim, além dele pagar por uma coisa que não era o que ele queria, ele ainda ia gastar dinheiro, perder tempo e chegar à conclusão que não valeria a pena. Tá? Então, esse é o primeiro, né, as primeiras ponderações, né, as primeiras ponderações a respeito dessa fase de melhoramento genético. Não vamos acreditar em assombração, vamos pensar muito bem, procurar aves de linhagens, de famílias, né, que tenham família, que tenham famílias boas, aves que tenham comprovação, né, de irmãos, né, de pai, de irmãos, e aves que tenham qualidades que você quer apurar, tá? Por mais que custe, esse é um investimento muito necessário. Bom, eu vou terminar essa primeira fase aqui. E logo em seguida nós vamos fazer outras considerações a respeito de acasalamento, né? Mas para o vídeo não ficar muito extenso, nós vamos parar esse agora. E logo em seguida eu vou fazer um outro vídeo e nós vamos então colocar outras informações que devem ser levadas em consideração, ok? Então um grande abraço, até o próximo vídeo.